Quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas, que eles têm a melhor solução para a sua marca. Quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. Que alegria te receber para mais um conteúdo. Eu sou o Matheus Henrique e o nosso propósito com você é despertar o seu potencial, para que você viva de fato aquilo que você nasceu para viver. E hoje, nesse episódio, nós estamos recebendo alguém muito especial. Nós falaremos sobre comunicação. Você tem uma mensagem, você tem algo que você deseja compartilhar com as pessoas. Mas eu sei que você está pensando, eu não sei como falar. Eu não sei nem se eu consigo falar e para quem eu estarei falando. Mas fique tranquilo, porque nesse episódio o convidado vai esclarecer todas as suas dúvidas, para que você não tenha desculpa e coloca em prática aquilo que você vai aprender nesse episódio. Aliás, Deus, o Criador, todas as coisas foram criadas através da comunicação de uma palavra, haja. Então é algo antigo, mas que funciona até os dias de hoje. E nós temos a honra de receber aqui no estúdio do Pode Despertar meu amigo, um especialista em comunicação. Ele também fala sobre a comunicação de Jesus. Então fique até o final desse episódio. E que honra receber você, meu amigo Daniel Brunet. Que alegria estar aqui, Matheus. Obrigado pelo prazer de estar mais uma vez gravando contigo. É isso aí. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Pode Despertar. Vamos em frente, falar de comunicação, posicionamento e de fazer a diferença nesse mundo. Bora, desde já, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que sua agenda é corrida, mas é uma honra te receber aqui. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, ele já pode estar assistindo e se perguntando: quem se comunica sai na frente, mas e as pessoas tímidas que não sabem o que falar ou como falar, o que elas podem fazer? Pergunta muito boa, porque a gente aprende a falar desde cedo. Então, fala com o pai, fala com a irmã, fala com a mãe, e acha que comunicar é aquilo, é simplesmente falar. Não é. Comunicação vai muito além disso. E os empregadores de hoje em dia, eles valorizam a comunicação. O funcionário, o colaborador que se comunica bem, ele sai na frente, como você falou. Ele vai ter iniciativa, ele vai saber apresentar um projeto, e isso vai fazer com que ele se destaque e ganhe mais. Logo, as pessoas que não falam, as pessoas que ficam com vergonha, as pessoas que se sentem tímidas, acabam ficando para trás. Então, comunicação não é dom. Comunicação não é um talento que nasceu com você. Comunicação é um conjunto de técnicas e técnica você aprende. Para gravar para a câmera, para falar para o vídeo, eu tive que treinar, porque a minha vida inteira de jornalista eu fui treinado para escrever, ouvir e escrever reportagem. Num determinado momento eu tive que começar a gravar vídeos. E eu olhava para a câmera, baixava o rosto, envergonhado, as palavras fugiam. Eu falei, meu Deus, isso não é para mim. Mas quando eu percebi que se eu não gravasse vídeos, as pessoas não iam parar para me ouvir, porque o mundo mudou, a internet democratizou o acesso a esse tipo de comunicação, eu falei, eu preciso aprender. Então fui, venci a barreira e comecei a gravar vídeos. Ou seja, a timidez, ela pode te travar, mas só um pouco. Tem como vencer e tem como se tornar um bom comunicador treinando. E tem uma frase que as pessoas falam assim: eu sou responsável pelo aquilo que eu falo e não pelo que você entende. O que você pensa a respeito disso? Essa é uma frase do preguiçoso, né? A pessoa que não tem compromisso com a comunicação. É a frase do arrogante. Porque se eu estou comunicando algo, eu tenho a obrigação de me esforçar para que você entenda. Quer ver? Imagina que a gente está viajando e vai lá para o interior da Índia. Ninguém fala a língua deles, eles não falam a nossa. E aí você entra no restaurante para comer, você fala, caramba, o que eu vou comer aqui? Abre o cardápio e você não entende nada. Como é que você vai pedir comida? Seja no interior da Índia, no interior da Rússia, ou de um país que você não fale a língua. Como é que você vai fazer? Ah, eu quero arroz com feijão. Ele vai te entender? Não vai entender nada. Então ele é responsável pelo que fala, não pelo que o outro entende, vai ficar com fome. Ele vai ter que dar um jeito. E sabe qual é o jeito? Muito provavelmente mímica. Não, imagina, ele não tem nem... Voltar no cardápio, mas só que vai ler também, não entende a letra. Não entende, não tem foto, ele está sem acesso à internet, não dá para mostrar uma foto.
Então, a comunicação, quem tem compromisso com a comunicação, vai fazer de tudo para o outro entender. Então, vai facilitar a fala, vai criar os seus argumentos de uma forma que o outro entenda. E o que é fundamental, principalmente no mundo corporativo, na igreja, na família, depois que você termina de falar, você pergunta: você entendeu o que eu falei? Você pode me explicar o que você entendeu? Porque dessa forma você consegue dirimir as dúvidas e garantir que a sua mensagem foi bem recebida. E hoje, quais são os maiores erros que você vê que as pessoas cometem na hora de se comunicar? Não ter clareza. A pessoa não sabe o que ela quer, ela não sabe o que vai pedir. Então, se ela não treinou antes, se ela não pensou antes na frase, se ela não tem certeza, ela não vai ter clareza na fala. E quando ela não é clara, quando ela divaga, a pessoa não vai entender, né? Então, clareza é fundamental. Eu acho que se a pessoa resolver esse problema, ela já vai resolver mais da metade dos problemas de comunicação que ela acaba criando, por não ter clareza. Perfeito. Então eu parto do princípio que comunicação não é dom, é técnica e todos podem aprender desde que se esforcem para isso. Sem dúvida. Mas as pessoas podem estar se perguntando assim: eu vou falar o quê? Talvez eu não tenha o que falar, eu não concluí, não fiz uma faculdade, não me formei no ensino médio, eu não tenho uma história. Você acredita que todos têm uma mensagem? Todo mundo tem uma mensagem, todo mundo tem uma história. Porque olha só, você não está aqui à toa. Você não passou pelo que você passou à toa. Você não venceu os desafios que você venceu, Mateus, à toa. Então, por mais que você seja um jovem, você já caminhou, você já sofreu, você já ganhou, você já perdeu. E dessas suas histórias você tirou lições. Eu tenho absoluta certeza que você tem lições que, se você contar para alguém mais novo ou até mais velho, a pessoa fala: caramba, eu ia cometer esse erro, mas graças ao seu exemplo eu não vou cometer. Então, muitas pessoas pensam na hora de mensagem, de se apresentar nas redes, de se posicionar, elas pensam em coisas gigantescas. Mas é possível, com aquilo que você viveu, com as lições que você aprendeu, influenciar e impactar pessoas. É só você olhar para aquilo que você sofreu, venceu, superou. Se aquilo pode ajudar alguém, aí tem uma mensagem poderosa. Você está entendendo o nível do conteúdo que o Daniel está compartilhando conosco? Você está anotando, você tá anotando para colocar em prática. Não confie na sua memória, anote. Sabe por quê? Isso pode mudar aquilo que você está vivendo. Talvez hoje você está cercado por crença limitante, autossabotagem. Você mesmo é o maior obstáculo da sua mensagem para que ela possa ser entregue para as outras pessoas. Mas o Daniel já deixou claro, não é dom. Você pode, você consegue, você tem uma mensagem. E as pessoas precisam daquilo que você vai compartilhar e ensiná-las. Tem uma frase até que é bem interessante, que ninguém é pobre o suficiente ou que não tenha nada para comunicar, para ensinar ou para transbordar. Mas hoje, qual é o maior influenciador? Porque todos que se comunicam, todas as pessoas que se comunicam influenciam, Sim, seja para o bem ou para o mal. sim, com certeza. Qual o maior influenciador de todos os tempos? Sem dúvida nenhuma, é um homem que nasceu pobre, né? Tem muita gente que fala: ah, mas eu não fiz faculdade, como é que eu vou influenciar as pessoas? Ah, mas eu não estudei, como é que eu vou influenciar as pessoas? Pois é, o maior comunicador de todos os tempos, ele nasceu pobre, ele nasceu numa época que não tinha televisão, numa época que não tinha rádio, que não podia gravar podcast porque não existia, e ele começou a falar, ele começou a contar história, ele começou a falar daquilo que ele sabia, e mesmo sendo um homem muito simples, as pessoas pararam para ouvir porque ele tinha uma estratégia de comunicação. A mensagem dele cruzou o território que ele vivia, atravessou os mares, cruzou os oceanos, cruzou o tempo, chegou até a gente. O maior comunicador de todos os tempos se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. E até hoje é o mais famoso, é o mais conhecido, é Jesus, que a história começou lá com 12 discípulos, até hoje nós falamos. E hoje são bilhões de pessoas que acreditam na mensagem que ele começou a compartilhar, que ele escolheu 12 pessoas. São bilhões de pessoas que vivem a verdade que Jesus, 2000 anos atrás, começou a entregar. Então ele saiu de uma origem muito simples, mas a mensagem que ele carregava era tão potente que ela chegou até a gente. Agora, você sabe o que faz uma mensagem, Mateus, de fato ser propagada pelos outros? O quê? Quando ela transforma vidas. Então, uma mensagem
quando ela bate no coração de alguém e faz aquela pessoa mudar, quando ela sai do ponto A, vai para o ponto B, quando ela cresce, a pessoa abraça aquela mensagem, acredita e começa a falar adiante. Depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, começa ali o cristianismo, as pessoas seguindo o caminho, a verdade e a vida. Só que durante 300 anos, os cristãos eram perseguidos. Eles foram mortos. O apóstolo Paulo foi decapitado por falar do amor de Jesus. Então, o evangelho, a vida de Cristo, ela poderia ter sumido. A perseguição poderia ter calado essa história. Ela não calou. A perseguição não calou essa história, porque ela mudava a vida. Então as pessoas que aceitavam Jesus e conheciam quem ele realmente é, ficavam dispostas a morrer, mas jamais negariam a verdade que mudou a vida delas. Então toda vez que a sua mensagem transformar a vida de alguém, ajudar a vida de alguém, ela vai se tornar inesquecível e as pessoas vão te defender onde elas estiverem. Esse livro que nós estamos aqui, inclusive, está aqui bem no centro da mesa. Você falou também um pouco sobre a comunicação de Jesus, então nele, né? Já quero aproveitar, eu quero indicar para vocês. Compre esse livro. Aliás, aonde eles podem... Tem no site da Amazon, tem na Editora Vida. Se procurar, descubra sua mensagem, multiplique seguidores, Daniel Brunner vai achar. Eu quero indicar esse livro para você porque eu era uma pessoa e eu já quero honrar a vida do Daniel, porque eu passei por alguns momentos, como você, difíceis na minha vida. E eu tinha vergonha de contar a minha história. Eu falei, não, será que... Obviamente eu sabia que não era só eu, mas eu tinha um bloqueio que me impedia de contar aquilo que eu passei. Eu tinha vergonha de contar que o meu avô morreu debaixo da ponte. Eu tinha vergonha de contar que eu enfrentei depressão. E isso era algo que me impedia até das pessoas se conectarem comigo. Com certeza. Então eu quero te agradecer, porque foi na imersão, a Chave de Ouro, a primeira edição que eu participei, que eu desbloqueei. Que legal. Que de fato assim comecei a contar a minha história e se conectar com as pessoas. Então você faz parte da minha trajetória, daquilo que você compartilha. Muito obrigado, né? E para mim, né, eu que ajudo as pessoas a se comunicarem, é um prazer estar aqui te ouvindo, te vendo apresentar um podcast, te vendo entregar a sua mensagem. Você fica feliz, eu fico muito mais, tenha certeza disso. A gente recebeu um mentor aqui no podcast, rapaz, dá um frio na barriga, você não tem ideia. Mas nós estamos falando sobre a comunicação de Jesus. Então, descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Esse livro é sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Quando ele começa a entregar a mensagem dele, ele começa a multiplicar seguidores. Como a gente falou uns segundos atrás, ele começou com 12 e hoje são bilhões de pessoas que acreditam e se declaram cristãs. Jesus, ele tinha uma estratégia de comunicação. Jesus sabia se comunicar. Ah, Daniel, mas ele era o filho de Deus. Ele é. Ah, Daniel, mas ele fazia milagres. Ele ainda faz. Ah, Daniel, mas ele é especial. Ele ainda é. Mas a forma como ele comunicou não pode ser desprezada, porque havia ali uma estratégia. Vou te contar uma. Jesus, quando contava história, hoje em dia a gente tem muitos cursos de storytelling, até quem participa da Chave de Ouro aprende sobre storytelling, como contar a sua própria história, como contar a história do seu produto. Então tá muito na moda você estudar e aprender storytelling. Jesus fazia isso 2000 anos atrás, só que ele apresentava um outro nome, parábolas. As parábolas de Jesus são famosíssimas. E por que Jesus usava o storytelling? Por que Jesus contava por meio de parábolas? Porque as pessoas têm mais facilidade de aprender quando ouvem uma história. Se você apresentar dados, se você grita, se você bota o dedo na cara, a pessoa fica com medo, ela não entende, ela se afasta. Quando você conta uma história, uma boa história, a pessoa para ouvir. Então tem uma parábola de Jesus que ele fala, o semeador saiu para semear. E ele tinha semente na mão e ele ia jogando. Uma caiu na pedra, outra nos espinhos, até que uma caiu no solo fértil. Por que ele está falando de semente? Por que ele está falando de semeador? Por que ele está falando de solo fértil? Porque as pessoas que estavam ouvindo Jesus eram pessoas do campo. Ele estava falando para agricultores. Então ele pegou a linguagem daquele povo e contou uma história para que elas pudessem entender como é que tem que ser o coração de quem vai receber a mensagem que transforma vidas. E isso comunica até com o início da nossa conversa aqui. Se Jesus podia chegar lá e falar do jeito que ele queria? Podia tudo. Mas ele preferiu adaptar a linguagem dele para que aquela população, para aquelas pessoas pudessem entender. Então, por isso ele tinha uma estratégia de comunicação, por isso ele foi muito bem sucedido, continua sendo e sempre será. Então a comunicação não é só saber o que você está falando, mas ter a clareza de com quem você está comunicando. Claro. Por quê?
eu não posso chegar em um ambiente de pessoas mais simples usando palavras Uhum. que as pessoas não vão entender que eu estou Exatamente. dizendo. E às vezes eu posso até fazer isso para mostrar que eu estudei, que eu conheço. Isso é bom dependendo para quem você está falando. Exato. Só que então o poder da comunicação, ela tem eficiência a partir de quando eu sei para quem estou falando e me adapto à linguagem daquele público, seria isso? Se você fala e o outro não entende, não há comunicação. Há uma palestra mal sucedida. Se você fala e o outro entende, aí sim a comunicação. Porque a comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo, você entende. Como é que eu sei que você entendeu? Porque ou você concorda, ou você discorda. Eu falei, ele não entendeu, eu tenho que repetir. Ou então eu pergunto, você entendeu? Tá tudo certo? Você pode me explicar? Aí você fala, eu falo, ele entendeu, tá tudo certo. Isso é comunicação. Então, quem tenta falar difícil para impressionar, está correndo sério risco de não ser compreendido. Está correndo sério risco de a pessoa olhar e falar, não entendi nada. Ela vai e não cumpre a tarefa que tinha que cumprir, porque o emissor da mensagem, em vez de deixar tudo mais claro, dificultou. Então, de fato, não é comunicação isso. E você acredita que há um bloqueio, principalmente quando você vai palestrar, a sua roupa, o primeiro impacto, o seu vestimento, o posicionamento pessoal, comunica também? Muito. Tudo que a gente faz comunica quem a gente é. A forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, a forma como a gente gesticula, a forma como a gente trata as pessoas, quem está do nosso lado, tudo isso comunica. As pessoas vão nos olhar, em 3 segundos elas vão começar a nos julgar. Elas vão dizer se você é legal, se você é chato, se você é triste, se você é feliz, se você é rico, se você é pobre. Só de olhar para você ela vai ter uma ideia. Ela pode errar na consideração dela, ela pode errar na avaliação dela, mas ela vai fazer a avaliação. Ela vai olhar e vai te taxar. Portanto, se você quer ser bem visto, cuide da sua imagem pessoal. Cuide das suas unhas, cuide do seu dente, do seu cabelo, da roupa que você veste. Não estou dizendo que você precisa usar roupa de marca. Não estou dizendo que você tem que estar de grife da ponta da cabeça aos pés. Estou dizendo que você precisa se vestir de forma adequada ao posicionamento que você quer. Se você entrasse num consultório, chegasse lá, tivesse uma pessoa de bermuda, chinelo e camiseta, você acharia que é um médico? Não. Eu já ia falar, essa pessoa não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque ela não está vestida de médico. Ah, mas ele pode ser o médico que a casa pegou fogo, ele teve que sair correndo e para não deixar os pacientes desamparados, ele foi como pôde. Beleza, depois você vai entender. Mas de cara, se você olhar, você vai falar, não, isso não é o médico. Ô, sentou alguém aqui no lugar do médico. Doutor, cadê você? Entende? Então, a roupa que a gente veste, a forma como a gente se apresenta, conta e conta muito. Não quer dizer também que você tem que fingir ser quem você não é. Porque a gente vê isso muito acontecendo. A pessoa usa até uma roupa falsa, ou então se esforça, parcela, compra uma roupa de marca para parecer alguém que ela não é. Mas aí, isso não é posicionamento, isso é fantasia, aí é outra coisa. Nossa, que conteúdo excelente. Você precisa pegar esse link e compartilhar com mais pessoas esse episódio, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo, porque isso pode mudar completamente aquilo que as pessoas estão vivendo, que talvez é um impedimento, e só a comunicação, algo que o Daniel está compartilhando aqui, possa descortinar um pouco a visão dela, para que ela possa colocar em prática então e cumprir o propósito dela. Até agora nós conversamos sobre comunicação. O que é comunicação, como comunicar, o que eu estou comunicando. Comunicação não é um dom, é técnica e todos podem aprender. Como você se veste, a forma que você se posiciona, tudo isso comunica. Mas eu quero saber como começou a sua história para você chegar até a comunicação, se tornar um mentor de grandes empresários renomados. Como que foi essa trajetória? Isso é muito, muito legal. O destino dá pistas. Talvez quem esteja nos acompanhando possa ter dúvidas sobre o que eu vou fazer da vida, quem sou eu. O meu conselho é olhe para trás, olhe para a sua história até aqui e comece a perceber coisas que você sempre fez, que te davam prazer, que te dão prazer e que você faz hoje. Então, eu com 13 anos, eu sonhei em ser jornalista. Eu estava indo para o colégio, segunda-feira, meu time tinha vencido o campeonato no domingo anterior, aí eu parei em frente à banca, estava estampado lá a foto, o título, e eu fiquei todo feliz, meu time é campeão carioca. Para quem não percebeu, eu sou do Rio de Janeiro, não bebe pelo sotaque. E aí eu falei, é isso que eu quero ter quando crescer.
Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. Então entrou no meu coração o desejo de ser jornalista. Eu nem sabia exatamente o que que era ser jornalista, mas eu sabia que escrevia no jornal. E aí eu fui para a escola, sugeri fazer o jornalzinho da escola, a diretora topou, depois de um tempo acabou o jornalzinho, mas com 18 anos entrei na faculdade de jornalismo. Cursei a faculdade, no meu terceiro período eu já estava estagiando, eu tinha muita vontade de fazer acontecer, de realizar, eu não queria esperar o último período para fazer estágio, então já comecei já no terceiro período, vivi essa jornada maravilhosa por 17 anos da minha vida. Por 17 anos da minha vida eu trabalhei no jornalismo profissional, contei grandes histórias, tenho muito orgulho, ganhei prêmios, me realizei. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber que a comunicação estava mudando, o mundo estava mudando. As pessoas já não liam tanto jornal como antigamente. As pessoas estavam migrando para uma outra rede, para um outro canal, para um outro veículo, que é a internet. Aí eu comecei a estudar YouTube, aí eu fui fazer cinema documentário para entender o audiovisual. Naquela época eu imaginava que eu trabalharia o resto da vida como diretor de cinema documentário. Um tempo passou, eu falei: "Cara, na internet eu consigo produzir mais". E aí fui fazer os cursos, fui estudar marketing digital e tem 5 anos que eu trabalho com comunicação digital, que eu sou mentor de comunicação e posicionamento, que eu ajudo tanto empresários e empreendedores, como pessoas que carregam uma mensagem, pessoas que querem escrever um livro, que querem ter uma palestra, que querem ter um infoproduto e empresários que querem vender mais, vender também é influenciar. Se você é um empresário, por exemplo, e você tem um bom produto, se o dinheiro que entra na sua empresa vai para um bom lugar, né, então você tem que vender mais, eu vou te ajudar a fazer isso. A grande diferença é entre quem não se posiciona e quem se posiciona. Então, quando eu entendi que eu precisava me posicionar, aí me posicionei, e que pessoas precisavam de mim, eu comecei a ofertar, a oferecer a mentoria, a chave de ouro, os meus cursos. Então é isso, começou com um sonho de um menino de 13 anos e chega hoje aqui, 20 anos depois, 30 anos depois, morando em São Paulo, trabalhando com comunicação. E como foi essa transição do Rio para São Paulo? Foi uma decisão muito difícil, porque não é fácil deixar a cidade onde você nasceu, desde que você goste da cidade, né. Tem gente que detesta, ainda bem que eu saí de lá. No meu caso não, eu amo o Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos lá, mas eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de crescer, eu tomei a decisão de aprender. Eu tive que sair do ambiente onde eu estava, e eu estava muito bem-sucedido, porque às vezes a gente sai de um lugar para o outro porque as portas se fecharam, porque tudo está dando errado, Vai tentar a vida. e vai ter não foi o meu caso. O meu caso foi uma decisão. Quando eu deixei o jornal para trabalhar com a internet, os meus amigos falaram: "Você é maluco. As pessoas estão sendo demitidas e chorando por isso, e você está pedindo para ir embora. Você está pedindo as contas". E eu entendia que eu precisava ir, que eu precisava me deslocar para um outro ambiente, para aprender novas habilidades, para treinar novos conhecimentos e começar uma nova jornada. E vim para São Paulo, comecei a trabalhar e aqui estou. 4 anos se completam agora em setembro. Fica muito claro, você decidiu deixar de viver o bom para viver o extraordinário, algo melhor, que é uma decisão difícil quando tudo está dando certo, mas você ainda quer crescer mais. E sobre o posicionamento que você tem falado, a diferença de quem se posiciona e não se posiciona. Hoje as pessoas podem até dar algumas desculpas, mas eu não tenho uma estrutura de podcast, eu não tenho câmera, mas a verdade é que elas podem começar a gravar com o celular. Uhum. Aliás, eu comecei a gravar no condomínio de casa e a câmera do celular, lógico, não recomendo fazer isso, mas era o que eu tinha, era a minha realidade. A câmera do celular estava quebrada. Aham, Então o primeiro vídeo, você imagina a qualidade, horrível, aham, mas eu comecei com aquilo que eu tinha. aham. E talvez as pessoas podem estar dizendo: "Matheus, mas eu não tenho uma estrutura", mas se eu posso te dar um conselho comece com aquilo que você tem. É isso aí. Comece com aquilo que você tem hoje, não dê desculpas. Talvez você diz: "Matheus, mas eu não tenho um iPhone, eu não tenho uma câmera", mas você tem algo. Quando você quer, você dá um jeito e você não dá desculpa. Só depende de você. O maior obstáculo entre você e o seu sonho é você mesmo. É você decidir fazer como Daniel. Eu estou vivendo algo bom, mas eu decido deixar de ver o bom para ir em um lugar desconhecido,
mas que eu vou viver algo extraordinário. Então decida, se posicione, tome a decisão, assuma a autorresponsabilidade, pode ter certeza que a partir do momento que você decide, se posiciona e compartilha, outras pessoas são abençoadas e edificadas através da sua mensagem. E qual a diferença, ou melhor, por que as pessoas precisam se posicionar nas redes sociais? Antes de falar disso, só para pontuar algo que você falou sobre crescimento, né, decidir sair de um lugar para outro, porque ninguém cresce sem assumir risco. Quer crescer? Tem que assumir risco. Você quer ir adiante? Tem que assumir risco. Ah, mas eu posso perder tudo. Mas pode ganhar o dobro, o triplo, pode ganhar 10 vezes mais. Ninguém cresce na zona de conforto. Então tem que sair sim. Se você pegar os grandes homens da Bíblia, para pegar carona no livro, Jesus saiu de Nazaré e começou em Cafarnaum, né? Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que Deus mostra. José, mesmo contra a própria vontade, ele vai para o Egito para crescer. Então, grandes homens tiveram que se deslocar de um lugar para o outro para crescer. Não é diferente com a gente, não é diferente nos tempos de hoje. E isso é assumir risco. Só cresce quem assume risco. Sobre a sua pergunta, o que acontece com as pessoas que não se posicionam? Elas são abraçadas pelo algoritmo do esquecimento. No mundo de hoje, as pessoas estão na internet. No mundo de hoje, as pessoas estão compartilhando o que elas acham, o que elas querem. Pode ser bom, pode ser ruim, mas lá estão as pessoas todos os dias influenciando os outros de um jeito ou de outro. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer e pode ser que seja uma pessoa muito pior. Se você carrega algo bom que pode ajudar alguém, você tem que falar. Porque todo dia as pessoas entram na internet em busca de uma mensagem de apoio, de um alívio, de uma oração, de uma direção, de um conselho empresarial, e eles podem pegar o seu conselho ou podem pegar o conselho de qualquer outra pessoa. Então, se Deus te deu uma capacidade de falar, de se comunicar, que às vezes não precisa nem falar, você pode só fazer gestos, né? A gente tem exemplos, mas se você tem a capacidade de se comunicar, se você quer treinar, comece a entregar a sua mensagem, comece a influenciar pessoas, porque você não está aqui à toa. Existe um porquê de você ter passado por tudo que você passou. Muitas pessoas, eu só não me recordo, você deve saber dizer, que acho que o maior medo é falar em público. É uma pesquisa que foi feita no Reino Unido uns anos atrás, que o medo de falar em público superou o medo da morte. Então tem pessoas que preferem morrer do que falar em público. Meu Deus, e por que as pessoas têm medo de falar? Com medo do que as outras pessoas vão pensar a respeito delas? Medo do julgamento, de virar chacota, medo de não falar algo interessante, medo de parecer bobo, né? Medo de parecer infantil. Então as pessoas têm muito julgamento das outras e por isso elas travam. Mas o grande incentivo que eu posso dar é: o crítico não vai fazer nada por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ah, mas vão me criticar. Eles vão te criticar de qualquer jeito. Se você fizer, vão falar: olha lá o blogueirinho. Se você não fizer, vão dizer: olha lá, não quer nada com a vida, tá aí encostado. Então faça e cresça, porque o crítico fica parado, olhando a vida do próximo. Você avança. Nossa, meu Deus, que conteúdo! Conteúdo extraordinário. Eu vou assistir esse episódio mais umas 5 vezes para me aprender e remoer tudo certinho para colocar em prática. E hoje, como eu falei, você atende grandes empresários, é nítido o seu posicionamento, mas o que gera dentro desses empresários para eles te procurarem e aprender com você? O grande empresário é alguém que venceu na vida. Então ele já até conquistou, e ele fala para mim: Daniel, mas eu não quero vender curso. Eu falo: você não precisa vender curso. Você precisa entregar sua mensagem. Porque se você construiu uma grande empresa, se você tem uma família estruturada, não deixou o sucesso empresarial quebrar a tua casa, se você emprega muitas famílias, se você tem muitos resultados financeiros, o Brasil precisa conhecer esse caminho. Porque a maior parte do Brasil não vive o que você vive. Então, se você veio de baixo e cresceu, se você estudou e cresceu, conta para as pessoas. E uma coisa que eu defendo, que tem que vender pela internet, mas ele não quer vender o curso. Escreve um livro, abre uma mentoria, mas não deixa de transmitir o conhecimento que você tem. E graças a Deus eles se convencem, eles entendem a importância disso e começam a influenciar pessoas. Mateus, a gente vive hoje a guerra da audiência entre o bem e o mal, sabe? Eu sei que o mundo se divide entre Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, esquerda e direita, mas o que a gente vive hoje
É a guerra entre o bem e o mal. E o mal tá lá fora gritando que o certo é errado e o errado é certo. O mal tá lá fora dizendo que tem que jogar no jogo do tigrinho, que tem que apostar em bet, porque é legal, que vai ficar rico. E o bom? O lado do bem, a influência do bem, tá fazendo o quê? Com vergonha de gravar vídeo? O cara que venceu na vida fala: "Ai, não, eu quero ser discreto, eu não quero mostrar minha vida". Não precisa mostrar a sua vida, você precisa contar a sua história, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. E é isso, vamos em frente, ser a nova influência que esse mundo precisa. Sim. E você falou sobre os empresários que vendem, já são bem-sucedidos, já têm resultados financeiros, mas às vezes não se posicionam no digital. Uhum. Existe uma diferença de se comunicar para vender e se comunicar na internet para influenciar? Tem como Sim, fazer os 2 também? tem como fazer os 2, mas se você comunica para vender, você fala do seu produto, do benefício do seu produto, da qualidade do seu produto. Se você fala para influenciar, ou seja, o que que você quer? Que as pessoas, perdoem, que as pessoas superem os seus problemas. Eu não vejo problema de você ter um produto que vai ajudar, mais de perto essas pessoas, mas sim, existe uma diferença. Agora tudo é influenciar. Eu posso te influenciar a fazer uma festa, eu posso te influenciar a gente sair para jantar, eu posso te influenciar a comprar meu livro, eu posso te influenciar a comprar meu curso. Tudo é influência, só depende para onde você está direcionando. Perfeito. E nós estamos falando também sobre comunicação, sua mentoria, os empresários que você recebe. Eu já contei aqui, eu sou um dos frutos, um dos resultados da sua mentoria, mas você pode contar mais uma história que chegou para você de superação: "Daniel, eu não conseguia me comunicar, mas através do seu conteúdo algo despertou dentro de mim e eu mudei essa chave". Você pode compartilhar com a gente? Claro, tem algumas histórias legais. Tem o Sugar, que é lá de Minas Gerais, ele é um personal trainer, né, tem nome em inglês, e ele tinha muita dificuldade de gravar vídeo. E ele é um super talentoso, um empresário talentoso que montou o estúdio, a academia dele, mas ele não conseguia. Aí entrou na mentoria, a gente começou a trabalhar junto e hoje ele dá entrevista para a TV local, porque ele começou a se desenvolver, porque a minha mentoria ela não é só voltada para você se comunicar, mas para você criar um modelo de negócio que faça a sua mensagem chegar mais longe. Se a pessoa investe na internet e o dinheiro não volta, ela desanima. Quando não monetiza, desanima. Então ele é um bom exemplo que eu guardo, de um cara que hoje dá entrevista, de um cara que hoje que enche as turmas dele, que enche a academia dele, porque ele aprendeu a comunicar aquilo que ele tinha, né. O meu papel foi só falar: "Cara, fala sobre isso, fala desse jeito, olha para a câmera, é assim que você vence o medo", passar o exercício, dizer como fazer, dizer como criar o produto. Ele praticou, porque não adianta só você aprender, você tem que colocar em prática, e hoje é um sucesso, uma referência lá na cidade dele. Que legal, mais um resultado, né, daquilo que você tem compartilhado e ensinado. E essa pessoa que está nos assistindo, ela está se perguntando agora: "Eu quero me comunicar", através daquilo que você tem compartilhado, comunicado, do seu posicionamento, do seu conteúdo, da autoridade naquilo que você fala. "Eu quero a partir de hoje me comunicar". Como que eu começo? Bem, você pode me acompanhar no YouTube de segunda a sexta, às 7 da manhã. Eu estou sempre fazendo uma live lá entregando sobre comunicação, sobre vendas, sobre posicionamento. Então, acompanhar esses conteúdos gratuitos já vai ajudar muito. Então, é uma forma. Outra forma é ler livro. Pega um livro de comunicação, um livro de algo que você quer aprender. Eu leio muito, eu sempre li a vida inteira e vou continuar lendo, porque livro é fonte de conhecimento. Converse com pessoas mais experientes, peça conselho. Conselho é uma forma de você aprender a se comunicar. Modele as pessoas que estão se comunicando bem. Como o Matheus Henrique fala, como ele para com a mão, como é que é a pausa dele. Modela, deixa eu tentar fazer parecida, você adapta para você, né. Uma coisa é copiar, outra coisa é modelar. "Ah, desse jeito eu não consigo, eu vou fazer desse". Você modelou, mas você sabe que por algum motivo deixar a mão aqui é legal. Então, assim, há muitas formas de você aprender. Hoje, ainda mais na época de inteligência artificial, Matheus, só não aprende quem não quer. Perfeito. E você compartilhou um pouquinho da sua mudança, da sua mentoria, da sua transição do Rio de Janeiro para São Paulo. E as pessoas podem dizer: "Eu tenho medo de me comunicar", ou "Estou numa fase de medo, eu não consigo sair". Você já sentiu medo
em algum momento da sua vida? Claro, claro, Como muito. você lidou com isso? Como você saiu e tornou disso uma história, uma mensagem que você compartilha em um vídeo? Nossa, quando eu comecei a migrar de deixar de ser repórter de jornal para começar a gravar vídeo, para começar a postar foto, naquela época o Instagram, ele era mais para foto do que vídeo, né, tô falando de 2016, 2017, e eu começava já a fazer umas fotos diferentes, posando, com uma mensagem na legenda. Aí começaram a chamar lá: "Ih, o Brunet virou um blogueirinho. E aí, qual é a foto de hoje? Qual é o look de hoje?". E as pessoas riem de você. Só que se você acredita no que você carrega e começa a entregar e começa a melhorar e a avançar, um tempo depois elas começam a te pedir conselho. Então eu vivi isso, de as pessoas rirem, porque eu estava fazendo uma foto, porque eu estava postando como se fosse um modelinho, e hoje, como é que faz isso? E como é que é essa estratégia de YouTube? Como é que vende pela internet? E o que é tráfego pago? Então, quando você vence a crítica e segue o teu caminho, as pessoas, algumas nunca vão te dar o braço a torcer, a verdade é essa, mas outras vão falar: "Cara, você estava certo, eu que estava errado". Então, o medo, ele pode te paralisar, mas quando você acredita que a sua mensagem pode ajudar uma pessoa, ela já é maior que o seu medo. Se pode transformar a vida de uma pessoa, a sua mensagem já é maior do que qualquer medo. Então, agarre-se à sua mensagem e deixe o medo para trás. É na marra, Matheus, é na marra. As pessoas acham que, o tratamento do medo é na marra, fala assim: "Eu tô com medo, mas eu vou com medo. Ah, tô me enche estão me debochando de mim", mas você vai com deboche. Você tem convicção que a sua mensagem é boa, que ela ajuda as pessoas, então não abra mão dela. Então, você que está assistindo, vai pra cima, tá com medo? Eu falo das minhas palavras do Daniel, vai com medo mesmo. Seja intrépido, seja corajoso, seja ousado, não fique paralisado, preso às críticas, o que vão pensar, o que vão falar. Seja fiel à sua mensagem e comunica a sua história, aquilo que vai transformar. Lembra que o Daniel falou no começo que a mensagem de Jesus se espalhou porque trazia transformação. O efeito transformava, mudava a vida das pessoas. E tem gente precisando daquilo que você vai falar e daquilo que você irá comunicar também. No Instagram, preciso me posicionar nas redes sociais, mas eu preciso também ter uma consistência. Se eu falo sobre algo todos os dias, é possível se esgotar esse assunto? É impossível se esgotar o assunto. Você tem que escolher qual é o seu nicho. E no mundo de hoje, as referências estão dentro do nicho, do nicho, do nicho. Então eu falo de comunicação, e o nicho de comunicação tem cinema, tem livro, tem jornalismo, tem muitas vertentes. Aí eu escolho uma, ajudar as pessoas a se comunicarem, ajudar as pessoas a se posicionarem. Aí eu me coloco como um mentor dentro do nicho. Então, eu trago tudo que eu aprendi no jornalismo, no cinema documentário, no marketing digital, para os meus alunos, para as minhas alunas. Escolhe o seu tema, escolhe o seu nicho e começa a falar sobre ele todo dia. Todo dia. Os assuntos são inesgotáveis, inesgotáveis. E é assim que as pessoas vão saber quem você é. Porque elas entram lá segunda-feira, você está falando de comunicação. Terça-feira, você está falando de comunicação. Quarta-feira, eu vou acompanhá-lo porque ele vai me ensinar a me comunicar. É assim. E você defende a tese que eu tenho que estar todos os dias me posicionando, postando vídeo, carrossel. Eu defendo que todo dia você poste uma mensagem, um post, faça um post. Por quê? Porque todo dia entra alguém lá querendo consumir algo. Todo dia tem gente precisando de alívio, precisando de ajuda, precisando de encorajamento, precisando de um conselho, e eles vão encontrar o seu post. Se o seu post não estiver lá, eles vão vir da má influência ou de qualquer outra pessoa. E na verdade, as pessoas estão disputando atenção, que é algo Mas muito valioso. Hoje é muitos vídeos. Como se destacar na internet? essa é uma boa pergunta. É preciso entender o que funciona, quais são os modelos que funcionam, né. Então, o vídeo, ele já funciona hoje mais do que uma foto e mais do que um banner, então prefiro os vídeos. Os vídeos que têm, alguma imagem de cobertura, eles já ganham os que não têm imagem de cobertura. Os vídeos em que você muda de cenário a cada 3 segundos, eles retêm mais a atenção. Então é necessário ter atenção ao que está mudando, a forma como as pessoas estão comunicando, ao que está dando certo, ao formato que está dando certo. E aí, você aprende, você pratica e testa. Funcionou para você? Continua fazendo. Não funcionou? Procura outro. Eu tenho conteúdo, já nichei com quem eu vou falar e o que eu vou falar. Já tenho essa clareza.
Entendi. Eu posso surfar essa onda ou eu mantenho a minha imagem ali. Eu entro, tipo assim, ah, uma influenciadora apoiou ou divulga o jogo do tigrinho. Eu posso pegar esse assunto e trazer dentro do meu nicho? Claro, claro. E aliás é uma das formas mais inteligentes de você entrar nas trends. Tá todo mundo falando de um assunto, pega aquele assunto e traz para o seu nicho. Por exemplo, os influenciadores, eu fiz um vídeo, até vamos perder a guerra pro jogo do tigrinho? Aí eu mostrei notícias de famílias que estão sendo destruídas por conta do vício, o marido que perde a casa, que sai de casa, a mulher que comete suicídio, o homem comete suicídio por causa do vício. Então, o que eu tenho a ver com o jogo? Nada. Mas eu falo de influência. O que isso tem a ver com comunicação? Tem a ver com influência. Então, eles estão comunicando o que eles querem, mas eu vou combater. Eu trouxe para cá e falei assim: até quando a influência do bem vai deixar a influência do mal crescer? Então, dessas formas, você consegue entrar em qualquer assunto e falar do seu. Perfeito. E para a gente caminhar ao final desse episódio, hoje, existem muitas pessoas que quando estão gravando são um tipo de pessoa, mas quando sai ou você conhece pessoalmente, vê que não tem nada a ver daquilo. Eu posso mudar quem eu sou para me comunicar com o público? Ou eu tenho que manter a minha identidade ali? Como, por exemplo, você vê pessoas que são brincalhonas e brinca, tal, mas quando você conhece pessoalmente, não é nada daquilo. É um personagem. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá, tem duas coisas. Eu não falo no dia a dia como eu estou falando aqui. Então, eu estou impostando a minha voz, eu estou falando com mais calma. Eu tenho aqui quase que uma interpretação. No dia a dia, eu não falo: "Oi, meu amor, tudo bom? Por favor, você pode me passar o sal?" Não é assim que eu falo. Então isso é uma coisa, usar técnica de comunicação para que as pessoas compreendam, acho ok. Eu não fico o dia inteiro de blazer, Sim. mas se eu venho gravar, se eu vou numa reunião, eu coloco blazer. Então quem é o Daniel de verdade? O que usa blazer ou o que não usa blazer? Aí é o que eu chamo de figura pública. Eu apresento a minha figura pública, que é o comunicador, que fala desse jeito, que fala desses assuntos, que tem um livro sobre Jesus. Outra coisa completamente diferente é: eu não tenho R$ 1 no bolso, mas na minha bio tá dizendo lá: "Te ensino a ganhar 1 milhão". Isso é mentira. O cara é completamente infeliz e fala: "Eu te ensino o caminho da felicidade". Isso é mentira. E nenhuma mentira resiste ao tempo, nenhuma mentira dura para sempre. Então esse outro ponto eu combato e eu te aconselho a não fazer, porque cedo ou tarde vai tropeçar e cair. Perfeito. Você deu várias dicas, conselhos, direções, enfim, foram muitos conteúdos, conhecimentos que agora depende de você praticar. Mas, se você pudesse dar mais um conselho, além do que você já tem dado essas direções, qual conselho você daria que talvez se você recebesse há um tempo atrás, o resultado que você tem hoje, você conseguiria antes? Sem dúvida, tratar as redes sociais de forma profissional. Eu acredito que eu demorei muito para começar a fazer o que eu faço hoje, que se eu tivesse entendido antes, eu teria começado muito, 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 muito antes e teria muito, muito, muito mais resultados antes. Então, as redes sociais, elas são um caminho sem volta. Você vai precisar, contar a sua história. Claro, você vai precisar se você quer crescer, se você se você quer se destacar, se você quer ter reconhecimento, porque se você não quiser, pode viver na zona de conforto. Agora, hoje, qual é o meio que as pessoas se comunicam? Redes sociais. Então você consegue entregar sua mensagem, você consegue vender, você consegue influenciar de dentro da sua casa. Imagina o apóstolo Paulo quando estava por aqui, ele teve que pegar navio, subir em lombo de animal, andar, para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem que ele carregava. Hoje você pode fazer isso de dentro de casa. Então o meu conselho é: estude comunicação digital e comece o quanto antes. Perfeito, muito bom. E eu só lembrei de uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer, e a gente finaliza. O que as pessoas precisam ter para influenciar pessoas? Elas precisam de uma grande história e uma grande lição. E eu acredito que todo mundo tem uma grande história e todo mundo tem uma grande lição. Só precisa passar um tempo consigo mesmo, observando, refletindo e falando: "É isso, eu nasci para entregar essa mensagem". Perfeito. Daniel, que honra te receber. Muito obrigado pelo seu Prazer. tempo, pelo seu conhecimento. Aprender, você que é uma autoridade, tem se posicionado. Eu aprendo muito com você. Obrigado mesmo por dizer sim ao seu chamado e por compartilhar aquilo que você tem ensinado nesses dias.
Você é uma referência para mim e é uma honra sentar à mesa com você. Obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço pelo convite, um prazer estar aqui, compartilhando com a sua audiência. No Instagram, eu sou @DanielBrunet8, no YouTube, canal Daniel Brunet. Estou lá de segunda a sexta, 7 da manhã. Se você quiser aprender mais sobre networking, comunicação, posicionamento, storytelling, tem muita série lá para te ajudar. É isso aí, segue ele agora. E também já compra o seu livro, que isso aqui foi só descortinou, só entrou um pouquinho nesse assunto, mas nesse livro aqui você vai aprender muito mais sobre comunicação e na imersão também achado de ouro que eu indico você participar. Que vai ser em agosto. Fica à vontade. E tem uma novidade interessante. Essa imersão de agosto, 15 e 16 de agosto, em Alphaville, eu vou trazer pela primeira vez um conteúdo sobre inteligência artificial. Então, como usar a inteligência artificial para automatizar coisas que você faz no dia a dia e ganhar tempo, como você usar inteligência artificial para criar conteúdo e como usar inteligência artificial para aumentar o lucro da sua empresa. Então, esse conteúdo está disponível, vai estar dentro da chave de ouro, vai aprender sobre posicionamento, comunicação estratégica e como usar a IA para facilitar a sua vida. E para fazer inscrição é só te chamar no direct. Me chama no direct no Instagram que eu te dou mais informações. Perfeita. Você tem a minha indicação, ler esse livro, fazer a mentoria com o Daniel. Eu tenho certeza que você vai crescer muito mais e vai colocar em prática todo esse conteúdo. Gente, esse foi um episódio enriquecedor. Dê valor a esse conteúdo. Coloque em prática. Eu sempre estou dando ênfase para você colocar em prática. Não adianta saber e não praticar, senão vai ser só obesidade intelectual. Mas talvez você está dizendo, Matheus, eu tô com medo de começar, o que vão pensar de mim agora, o que eu falo, como eu falo. Você já sabe. Vão dar risada? Como o Daniel falou, primeiro eles vão rir, depois vão te observar e depois vão querer fazer igual. Então, você vai ser modelo lá na frente, basta você ter coragem para começar. Obrigado pelo seu tempo, por assistir até o final desse episódio. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Eu sou o Matheus Henrique e eu sou muito grato por você nos assistir até aqui. Deus te abençoe. Quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas, que eles têm a melhor solução para a sua marca. Quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela.